Daí, pessoal, seguinte, esses dias eu gravei um vídeo de uma pergunta que foi feita no TikTok, tá? E aí eu esmiucei, né? Pois bem, apareceram algumas pessoas, não vou falar o nome por uma questão ética, mas ainda não entendendo o problema. E aí, pelos questionamentos, o que eu pude perceber? Que o problema não está na continha matemática. Não. O problema está na interpretação do problema. É por essas e por outras que eu sempre falo. E me perdoem os professores de outras disciplinas, mas você só tem que aprender duas disciplinas nessa vida. Básicas. Matemática e português. Se você souber bem matemática, ela te ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. E o português, por motivos óbvios, a tua língua é o que você fala, o que você interpreta, você lê, interpreta as coisas, interpretação de texto. Saber ler um texto e escrever uma redação com as suas próprias palavras. Pois bem, e o que está faltando, pelo que eu percebi, justamente é isso, interpretação de texto, interpretação da pergunta feita. Então, nesse vídeo, o que eu fiz? Mudei a ordem da pergunta, ou a forma de perguntar, e vocês vão ver que é tudo a mesma coisa praticamente. Vamos para o seguinte, vamos dar uma olhadinha então no material que eu preparei para vocês? Vamos lá? Então é o seguinte, eu tinha modificado a pergunta lá do TikTok, tá? Para uns valores menores, e foi justamente nessa mudança que teve gente que perguntou. Fica uma coisa mais palpável, né? Então eu mudei a ordem e fiz assim, ó. Você tem 9 vacas, eu tenho 1 vaca. Quantas vacas você tem a mais do que eu? Parece óbvio, né? Mas vamos lá. Ó, você tem 9 vacas. Coloquei lá, ó, 9 vaquinhas. Eu tenho 1 vaca. Então lá, 1 vaquinha. Bom, parece óbvio, não está escrito, mas juntos nós temos 10 vacas. Não parece óbvio? Se você tem 9, eu tenho 1, juntos, 9 mais 1, 10 vacas. Pois bem, a pergunta do problema é, quantas vacas você tem a mais do que eu? Ó, você olhando ali, vendo que você tem 9, eu tenho 1. Quantas a mais? Para eu fazer esse comparativo, então é simples. Se eu que tenho 1 vaca, eu vou deixar você com 1 única vaca, porque dessa forma nós temos quantidades iguais. O que exceder o número de vacas que você tem é o que você tem a mais. Não tem lógica? Então, olha o que eu vou fazer, presta atenção, olha lá. Ó. Se eu tirar essas 8 vacas, olha lá, piscando, o que sobrou? 1 vaca para cada um. Pronto, agora nós temos quantidades iguais. Então, o que você tem a mais do que eu? A pergunta é, quantas vacas você tem a mais do que eu? Olha lá, ó. 8. Pô. E é claro, se você quiser escrever isso numa notação mais matemática, você faz isso aqui, né? 9 menos 1, 9 vacas que você tinha, menos 1 que eu tenho, totaliza o quê? 8. 8 vacas a mais do que eu. Pronto. Tá, agora, por favor, preste atenção no que está escrito aqui, ó. Você tem 9 vacas, eu tenho 1 vaca. Quantas vacas você tem a mais do que eu? Juntos nós temos 10 vacas. Prestou atenção nisso? Prestou? Então, de olho no que eu escrevi lá naquele vídeo anterior. Vamos lá. No vídeo anterior eu havia colocado assim, juntos nós temos 10 vacas. Você tem 8 vacas a mais do que eu. Quantas vacas eu tenho? Percebe que é a mesma coisa da tela anterior, só que escrito de uma forma diferente. E aí é claro, então olha lá, ó, juntos nós temos 10 vacas. Então você imagina o seguinte, olha lá, ó, 10 vaquinhas. Você tem 8 vacas a mais do que eu. Então imagine, olha lá, 10 menos 8, que são as 10 total, menos 8, 2. 2 o quê? 2 vacas em quantidades iguais. Então olha lá, se eu separar as 8 vacas que você tem a mais do que eu, olha, vai piscar.
sobraram 2 vacas em quantidades iguais para nós dois. Bom, é claro que se eu quero descobrir quanto que cada um tem, isso está fácil. Se eu tenho uma, você tem uma, é isso? Ou, matematicamente, 2 divididos por 2, que são 2 pessoas. As 2 vacas que sobraram divididos por 2 pessoas, que dá 1. O quê? Cada um de nós temos uma vaca. Então, olha lá, eu, uma vaca, você, uma vaca. Só que você tem 8 vacas a mais do que eu, mais 8. Então, olha lá, que elas estão piscando ali, que totalizam 9. Então, fechando o problema, olha lá, juntos nós temos 10 vacas. Verdade? Uma vaca minha mais 9 vacas suas, 10 vacas. Você tem 8 vacas a mais do que eu. Sim, se você pegar 9 vacas suas, menos uma vaca minha, 8 vacas a mais. Pronto, acabou o problema. E aí? Vocês perceberam que na primeira tela, comparado com a segunda tela, na verdade é uma forma diferente de dizer exatamente a mesma coisa? Então é interpretação de texto, você ler alguma coisa e interpretar. Então o que está faltando para a maioria das pessoas, pelo menos para aquelas pessoas que estavam com dúvidas, que me questionaram, interpretação de texto, pessoal. Aí vocês falam que aprender português para quê? Português é besteira. Não é besteira. Se você sabe bem português, você consegue interpretar e, com o raciocínio lógico apurado, consegue resolver. Beleza? Espero que vocês tenham entendido agora. Falou, um abraço, tchau!